Palmeiras viu que o Flamengo tropeçou no sábado e aplicou uma goleada no Vasco da Gama por 4-1. Flaco Lopes fez 2. Nosso Tigre, o Tigrinho, o Vitor Roque fez 1 e o Maurício também completou a goleada, 4-1. Gente, que joguinho, viu? Vou falar pra você, vamos começar a falar desse jogo. Primeiro de tudo, o Palmeiras não fez um bom primeiro tempo. Eu não adianta nem falar do primeiro tempo, porque pra mim, todo primeiro tempo, assim como o São Paulo não gosta do segundo tempo, o palmeirense não gosta do primeiro tempo, no caso, tá? Porque o primeiro tempo do Palmeiras sempre é uma lástima pra quem tá assistindo. Eu preciso começar a me acostumar com isso, né? Na hora de torcer no estádio. Eu vou entrar depois dos 45, que aí eu fico do lado de fora tomando uma cerveja, tranquilo. Porque a gente não passa tanto estresse. Mas vamos falar o jogo. Bom, no começo o Palmeiras teve uma homenagem, né, pro Gustavo Gomes, uma bela homenagem, né, lá pro nosso zagueiro, que fez o gol da classificação contra a equipe do Cerro Porteño na quarta-feira, jogando lá no Paraguai. E ele ia receber essa homenagem contra o Fortaleza na Copa do Brasil no primeiro jogo, só que como ele se machucou, acabou não recebendo. O que era homenagem? Homenagear ele, só homenagear ele. Pensei que era alguma marca que ele tinha atingido. Ele renovou hoje até 2030, então vocês que, né, não gostam tanto do Gustavo Gomes como rival... Um excelente jogador. Enfim, vamos lá. Aí o Palmeiras vence o Vasco pelo segundo tempo, né? No finalzinho do primeiro tempo, o Vasco teve uma grande chance de abrir o placar, mas o Carlos Miguel estava num dia inspirado. O Palmeiras não estava inspirado no primeiro tempo, nem muito o Vasco da Gama. Se o Vasco da Gama tivesse um pouquinho mais de competência, teria feito pelo menos 1 ou 2 gols no primeiro tempo, porque foi um resultado muito complicado. O jogo estava bem complicado, bem chato de se assistir pro torcedor palmeirense. Pro vascaíno estava tudo muito bem, tanto que a torcida do Vasco estava cantando pra caramba no estádio ontem, tá? Na volta do segundo tempo, eu fui rezar um Pai Nosso lá debaixo da arquibancada e deu tudo certo. Na hora que eu voltei pra arquibancada, começou o segundo tempo, o Flaco Lopes fez um baita golaço. E na sequência mesmo, o Vitor Roque acabou sofrendo um pênalti, né? Ele acabou cabeceando, a bola pegou no braço do jogador do Vasco, o pênalti pro Palmeiras, ele fez o gol. Em menos de 5 minutos, o Vasco tinha tomado 2 gols do Palmeiras, o que acaba matando completamente o time vascaíno, porque você com 0-0 já tá bom, tomando 2-0 do nada, aconteceu, e assim, o Vasco até foi pro ataque, esse é o problema. O Vasco foi pro ataque, tomou um contra-ataque, e sofreu o terceiro gol com o Maurício, que jogou muita bola também. O Andrés Pereira deu mais uma assistência nesse campeonato, é o líder de assistências no campeonato, bizarro que esse cara tá jogando também. E aí, o Flaco Lopes acabou finalizando também no finalzinho do jogo, 4-1 pro Palmeiras, o Vasco fez um golzinho, o juiz, nosso Braulio, na hora que o Flaco Lopes fez o quarto gol, apareceu lá no telão, 6 minutos de acréscimo. Eu falei, gente, pra que tudo isso, gente? Já tá 4-0, por que você vai fazer 6 minutos de acréscimo? Tanto jogo quando a gente tá assistindo, né, por exemplo, até São Paulo e Curitiba no final de semana, teve 4 minutos de acréscimo, pra que jogar 6 um jogo que tá decidido, mas enfim. E aí o Vasco acabou fazendo o seu golzinho de honra. Mas eu tenho alguns destaques desse jogo, né? Primeiro, o Flaco Lopes é um jogadoraço, o que esse cara tá jogando é sensacional. Eu acho que a diretoria do Palmeiras fez em segurar ele, pode ser isso feito uma coisa muito boa pra ele, porque pra ele e pra nós palmeirenses, né? Porque é um jogadoraço, o que ele tá fazendo em campo, ele tá fazendo um golaço, tá com visão de jogo, ele quase fez outro golaço também, se não fosse a trave, né? O Flaco Lopes acaba fazendo 3 gols ontem. E também a volta do Vitor Roque, né, fazendo o gol dele depois de 12 jogos sem marcar, voltou a marcar contra o Vasco. O Maurício chovendo molhado também, depois da Copa do Mundo tá jogando muita bola. E vou falar também do Carlos Miguel, que o Carlos Miguel jogou ontem também. Precisava de atuações como essa contra o Vasco jogando ontem para voltar a confiança. Uma confiança que acabou voltando na quarta-feira depois da classificação contra o Cerro Porteño. E é claro, né, você chegar no resultado, você chegar num time chegar num jogo onde o seu time tem a chance de abrir 6 pontos de vantagem, tendo visto que o Flamengo acabou perdendo no sábado, é muito bom. E o palmeirense saiu feliz da vida nesse domingo. Toninho, você acompanhou esse jogo, que eu sei que sua mãe é palmeirense. Minha sogra. Sua sogra. Fala pra mim o que você achou, não é do Palmeiras, eu quero saber o que você achou do Vasco e por que o Vasco não consegue fazer esse time andar, porque, cara, é inacreditável, o Vasco joga tão bem, gente, o Vasco jogou bem o primeiro tempo, o problema é que acabou cansando e foi uma das coisas que o Abel falou na coletiva, o Vasco teve menos tempo pra treinar do que o Palmeiras, teve um dia a mais o Palmeiras jogou 7 horas da noite na quarta-feira, na quarta-feira, e o Vasco jogou na quinta, lá no Paraguai também, e aí tem um dia menos de descanso e o Abel começou a martelar isso na coletiva. Quero saber de você por que o Vasco não consegue sair dessa pindaíba. 2 jogos contra Paulistas, Santos e Palmeiras, tomou o famoso 7-1. Fala pra mim. Na realidade, assim, a finalização, né? Acho que o Vasco, ele, assim, peca, os jogadores ali de frente pecam nas finalizações. E quando não pecam nas finalizações, você não pode esquecer que do outro lado tem uma defesa, tem um goleiro. Então, às vezes, você pega esse goleiro num dia inspirado, como o João falou. Carlos Miguel fez uma excelente partida, precisava fazer essa excelente partida para readquirir a confiança. Ele que é um excelente goleiro. É como eu falei no programa anterior, ele precisa se especializar em bolas rasteiras. Pô, um cara que tem quase 2 metros de altura, a perna dele deve ter quase 1,5 metro de comprimento.
é um cara que se treinar para tirar aquelas bolas rápidas com a perna é sensacional, vai se tornar uma muralha. Então, o que acontece com o Vasco? Eu lembro do Vegetti, né? Vegetti, que era o centroavante do Vasco, marcava gol de cabeça. Mas, muitas vezes, o Vasco depende o quê? De um lance fortuito para conseguir marcar. Parece que esgotou todos os gols lá no meio da semana. E aí não conseguiu marcar contra o Palmeiras. Então é enganosa a posição do Vasco na tabela do campeonato, porque tem feito boas exibições, mas perde gol. O adversário às vezes dá 2 contra-ataques, marca um gol, o Vasco se desespera com aquilo ali, porque está numa situação difícil na tabela, e aí só agrava o problema, né? Só agrava o problema do Vasco, e aí que as derrotas vão se acumulando, e o perigo vai se consolidando, né? Porque o Vasco vai se conformando em ficar sempre ali nas últimas posições. Então é isso que eu vejo, não é um time ruim, mas peca nas finalizações, e o que interessa, gente, é bola na rede. Você pode jogar mal, mas marca aquele golzinho no fim. Lembra lá do Carille, lá, que era um golzinho lá de vez em quando, e segurava ali na Bacia das Almas. É isso. Sir Eduardo Castro, sei que você, quando eu tava falando do Palmeiras, você que tá você tá de verde em homenagem ao Palmeiras, né, como você bem disse pra mim hoje aqui nos bastidores. Virou a bandeirinha, porque virou a casaca, porque ele não tá aguentando mais o São Paulo. Fala pra mim do Palmeiras, Castro, sei que você quer falar um pouco do nosso alviverde. Falar um pouquinho, rapidinho, a minha percepção do Palmeiras. Aliás, homenagem ao Gustavo Gomes, né? Justa homenagem ao Gustavo Gomes aí, já. Imagina, né? Para os mais antigos vão se lembrar, né? Os palestrinos mais antigos. Imagine uma zaga com Gustavo Gomes e Luiz Pereira, né? Que coisa sensacional que ia ser. Mas assim, a impressão que eu tenho é que o Palmeiras, ele precisa fazer o gol. Depois que o Palmeiras faz o gol, ele consegue dominar o jogo, impor o seu estilo, e claro, tecnicamente não tem o que dizer, né? Tecnicamente o Palmeiras é muito melhor do que o Vasco da Gama, aliás, o Palmeiras é tecnicamente melhor que praticamente todos, né, os times brasileiros, e aqui na América do Sul também, na partida contra o Cerro foi uma coisa, quando o Palmeiras faz o gol, parece que os jogadores relaxam, parece que tira, né, um peso, né? Com certeza tem muita cobrança, né, em cima deles, enfim. Então, o fazer o gol é sempre um momento em que os jogadores do Palmeiras, eles dão uma relaxada no jogo e aí conseguem, normalmente, tirando aquele jogo contra o Fluminense, consegue impor o seu ritmo, né? E no intervalo, né, o Abel, ele deve ter virado para os jogadores e falado assim, galera, vamos fazer aquela pressãozinha nossa? Aquela pressão, se a gente dá uma pressionada no Vasco, rapidinho a gente faz o gol. E foi o que aconteceu, né? Assim, eu não vou. Eu acho uma coisa que vai ter que ser vista, essa questão aí do familiar da Leila Pereira, investir lá no Vasco, comprar o Vasco, essa questão de conflito de interesse, isso ainda vai dar pano pra manga, né? Tava ontem lá, né? A Leila segurando a camisa do Vasco, tava lá o genro dela lá em campo, enfim, num negócio que ainda não tá fechado, que o CAD vai ter que ver. Então, vascaíno, fique atento também, porque isso pode dar muita confusão ainda pro time Cruz Maltino. E eu queria só te perguntar, para terminar aqui, da organização tática do Abel, porque ele mudou. Ele mudou nesse jogo, né? Ele coloca o Giai, o Gustavo Gomes e o Barbosa. Foi uma linha de 3, eram 3 zagueiros, ali o Giai jogou mais como zagueiro, porque tinha o Alan também na direita, ele fez uma dobra, né, de lateral, então, e o Arias ficou no banco, então queria entender, claro, o Arias entra depois no lugar do Vitor Roque, mas na frente a dupla que o palmeirense adora, a dupla que funciona, Vitor Roque e Flávio Lopes, né, essa dupla voa, mas ele fez mudanças aí interessantes, eu queria te ouvir, João, sobre isso. Não, sobre em relação às mudanças que ele fez, ele não jogou com 3 zagueiros, né, acho que a formação inicial a gente pode ter colocado com os 3 zagueiros, né, mas não jogou, tanto que o Barbosa sai no intervalo entre o Murilo, né, então ele faz uma substituição ali de zagueiros, até porque o Barbosa também estava com dores no pé no jogo contra o Cerro Porteño, não jogou contra o Fluminense, né, e aí voltou contra o Cerro na semana passada, o jogo do Cerro que eu falei foi o primeiro jogo, tá, e tanto que o Barbosa não tem a característica do Murilo, o Murilo é conhecido como Beckenbauer da Barra Funda, não sei se você sabe disso, de forma negativa até, né, porque o Murilo ele se inspira tanto, ele vai, coisa que o Barbosa não faz, então o Murilo tem uma saída de bola legal até, mas ele só tem que parar de se inspirar um pouco, mas eu acho que essa formação foi ele jogou com 4-4-2 mesmo, não foi nada demais, até porque o John Arias não jogou, né, ele trocou o Maurício, que eu acho que é uma coisa interessante, e é pro palmeirense, ou quem gosta de futebol, discutir uma coisa, futebol são 90 minutos, não são 45, você não precisa necessariamente entrar sempre com os melhores, você tem que entender como é que tá o seu time, porque é o seguinte, eu gostei muito do jeito que o Palmeiras entrou no jogo, tirando o Barbosa, que eu acho que o Barbosa foi mais uma questão de uma contratação de peso, o cara está lá, né, é necessário estar como titular também, até pelo nível de investimento. Agora, em relação
essa formação, eu gostei muito. Claro que o John Arias no lugar do Maurício é esperado também, mas essa troca que ele fez, colocando o John Arias no banco, deixando o Maurício como titular, eu achei bem interessante, sim. Até porque, como eu falei, são 90 minutos, não 45. E um ponto a se destacar muito nesse time do Palmeiras, que eu acho que deu uma melhorada também, foi a saída do Piquerez. O Piquerez acabou se machucando, né, na tarde de sábado. Eu acho que não tem lesão nenhuma. Na minha opinião, é uma questão de... vamos dar uma poupada em você agora, só pra gente testar uma coisa com o Arthur, porque o Arthur, cara, é um excelente lateral que o Palmeiras acabou criando. Tanto que quando o Palmeiras começa a jogar mal, um dos mais criticados, além do Murilo na zaga, é o Piquerez, que não voltou bem. E a hierarquia pro Abel Ferreira é muito complicado dele tirar o jogador, simplesmente sacar, e assim, se... por exemplo, o Piquerez vai pro banco no jogo de ontem, o pessoal vai falar assim, caramba, ele sacou o Piquerez. Então acho que foi meio que um testezinho ali, até porque o Palmeiras não divulga qual o grau de lesão dos jogadores, aquele monte de coisa, então a gente nunca sabe se o cara de fato tá machucado ou tá resolvendo problemas pessoais, enfim, a gente não sabe de nada. O que a gente sabe é que o Arthur joga bola pra caramba e ele não pode deixar de ser titular desse time do Palmeiras. Entendo todo o amor pelo Piquerez, mas como eu falei, o jogo tem 90 minutos e se o Piquerez quiser entrar, entra no finalzinho ali pra segurar o jogo, beleza? Vamos!